Boa tarde, nono ano. Como vocês estão? Professor Vinícius, professor de História. E nós vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso assunto, o Brasil no início da República. E essa é a aula de número 3 e 4. Antes de nós darmos prosseguimento à nossa aula, vamos revisar um pouco daquilo que a gente já ouviu, daquilo que a gente já aprendeu. Nós estamos aprendendo esse assunto por meio da perspectiva da novela, usando a novela como uma fonte para nós aprendermos sobre fatos históricos decorrentes desse período, né, histórico, desse tempo histórico. Primeiramente, é bom a gente situar o início da República, né? Nós já sabemos que o Brasil proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889. Só que essa questão da proclamação ela é um tanto quanto questionável, porque foi um pequeno grupo que se articulou para que deflagrasse a República no Brasil. Um grupo que estava descontente com o governo, um grupo que estava descontente com a forma como o Brasil estava sendo gerido, a forma como o Brasil estava sendo encaminhado. Então, eles deflagram a República no dia 15 de novembro de 1879, mas sem a participação popular. O povo brasileiro, na verdade, assistiu o seu país se tornando uma república. Mas fica questionamento de como foi o povo pós essa proclamação. Nós já vimos que nem todas as coisas mudaram, né? A escravidão, que foi abolida um ano anterior, em 1888, né? Trouxe aí, uma certa forma, uma liberdade para os negros escravizados, porém não os oportunizou a ter boas condições de trabalho, a ter boas condições de moradia. Então, o Brasil se tornou uma república, porém os problemas sociais, os problemas comunitários continuaram os mesmos. Ou melhor, continuaram os mesmos e surgiram outros problemas também. Por falar em problemas, no período do início da República, que começa em 1889, o Brasil passou por algumas revoltas, como já foi citado nas atividades anteriores, como a revolta da vacina e a revolta da chibata. No início da República, a capital federal era o Rio de Janeiro, e os governadores, os líderes, né, querendo que a capital brasileira se assemelhasse à capital parisiense, né, França. Então, eles decidem um programa de reconstrução, de reforma do Rio de Janeiro, né, destruindo aqui algumas ruas, destruindo algumas casas, que eram as moradias, então, das comunidades mais pobres, dos negros. Os negros, então, se viram tendo que sair dessas casas e indo para os morros, formando, assim, os conjuntos habitacionais, as favelas. Nós vemos uma discrepância muito grande na questão social entre ricos e pobres, entre brancos e negros, né? A gente sabe que a forma como cada um era visto não era de uma forma igualitária, certo? E até a forma de governo era de poucos governando. Vale lembrar que de 1879 a 1930 nós vamos ter dois tipos de república. Primeiro, a República da Espada, que foram os presidentes que pertenciam ao exército, por isso o nome República da Espada. Depois nós vamos ter um tipo de república oligárquica. Oligarquia significa governo de poucos. Eram poucas pessoas, né, que governavam ali o Brasil, tomavam assim, as suas decisões. Por falar em um governo de poucos, existia nessa época do início da República uma determinada política chamada de política do café com leite, onde havia uma transição, uma alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. Minas, um grande produtor de leite, e São Paulo, um grande produtor de café. Então, essa alternância de poder entre uma cidade e outra ficou chamada de política do café com leite. Também havia a questão da política dos governadores, que eram um enxave, né, um atrelamento entre presidente, governadores e a liderança local, muito representado pelos os coronéis, né? Havia essa prática política chamada de coronelismo, onde os coronéis ditavam as regras, indicavam pessoas para serem governadores ou até mesmo presidentes, e a indicação deles representava muito, né?
É tanto que as pessoas eram coagidas a votarem em pessoas que eram indicadas pelos coronéis. Essa indicação de forma coercitiva, essa coazão do eleitor votar naquela pessoa que o coronel indicava, foi chamado de voto de cabresto, onde a pessoa deveria ir ou deveria fazer aquilo que o coronel indicasse, em troca de algum favor, em troca de algum benefício, né, para si próprio. Então, esses tipos de política permearam, então, o Brasil no início da República. Esse e mais assuntos nós vamos estar falando durante a semana e tirando algumas possíveis dúvidas que, porventura, aparecerem, certo? Acompanhe os materiais e vídeos que serão disponibilizados no nosso grupo da rede social e nós vamos estar discutindo ainda mais sobre isso. E respondendo uma atividade discursiva a respeito desses tipos de políticas que nós falamos aqui hoje. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, se cuidem e até a próxima aula.